Fique agora com o resumo da novela turca Força de Mulher. Enver está saindo de casa e diz a Atice que vai visitar um amigo no hospital. Atice vai até o quarto de Sirin, olha os desenhos na parede e tenta entender por que a filha os fez. Ela vai até a faculdade da filha falar com o professor dela. Atice diz ao professor que Sirin tem sempre desenhado a mesma coisa. Isso já faz um certo tempo e ela ficou preocupada. Atice mostra o desenho de uma mão e uma pera para o professor e diz que Sirin lhe disse que é uma tarefa. O professor diz a Atice que não passou aquela tarefa, mas ela não precisa se preocupar, porque Sirin só quer deixar perfeito, por isso desenha várias vezes. Enver chega no edifício onde Bahar mora. Yusuf vai até o apartamento de Seida. Seida se irrita e diz que falou para ele não ir vê-la, que ela ia encontrá-lo. Yusuf diz que acabou de ver Hikmet saindo e ele não vai aparecer por dias. Yusuf diz que Arif ainda está em casa, senão dizia para ela ir lá. Seida diz que não quer porque não tem dinheiro. Yusuf diz, mas eu te dei há poucos dias. Seida diz, esqueceu que eu também te dei há alguns dias? Seida escuta Bahar chegando e puxa Yusuf para dentro do seu apartamento. Bahar entra em casa com as crianças e Enver. Seida e Yusuf saem e ela diz a ele que está esperando. Yusuf diz que já vai pegar. Enver conta histórias para Nissan e Doruk e eles gostam muito. Atice diz a Sirin que foi até a faculdade dela e conversou com seu professor. Sirin fica irritada, diz à mãe que não é mais criança, pergunta por que ela foi falar com seu professor, agradece e vai saindo. Atice diz que o professor disse que não pediu para ela desenhar pera nenhuma, que não lhe deu essa tarefa. Sirin pergunta o que tem isso e o que a mãe quer dizer com tudo isso. Atice diz que Sirin sabia sobre as peras, mas quis mentir para ela e pergunta por quê. Sirin diz que já disse e vai dizer de novo. Quando Sarp foi ali, ela estava em casa e ficou ouvindo eles da porta. Atice diz que sabe. Sirin fica cada vez mais sem jeito. Diz à mãe que sabe que ela deu pera para Sarp e não sabe o que a mãe quer que ela fale. Sirin diz que a mãe não está nada normal, que não sabe o que deu nela e agora está falando como se fosse uma louca neurótica. Sirin chora, diz que não sabe o que a mãe quer que ela fale, que todas as coisas que passou naquela época afetaram de um jeito ruim, que aquilo afetou todos os aspectos da sua vida. Ela diz que contou uma mentira inocente para a mãe, para não preocupá-la, mas ela está pressionando demais. Sirin diz que está só mentindo por causa das mentiras da mãe, que a culpa disso é toda dela e que não jogue aquela responsabilidade em cima dela. Bahar coloca as crianças para dormir e vai conversar com Enver. Enver pede desculpas a Bahar, diz que sabe que ela tem raiva dele, que talvez até o odeie, e está certa. Bahar diz que ele era amigo do seu pai. Enver diz que é verdade, que era. Não pode pedir para ela esquecer o que aconteceu, e ela tem todo o direito de ter raiva dele. Enver diz a Bahar que acha que seria melhor para os filhos dela que todos morassem juntos. Eles podem ser uma família feliz e solidária, que já perderam 20 anos. Ele diz que ela não precisa responder agora, que pense nisso, mas pede que até lá o deixe ajudá-la. Enver diz que pode cuidar das crianças enquanto ela estiver ocupada, e a mãe dela não precisa saber disso. Ele diz que não quer dizer que ela deve perdoá-lo nem perdoar a mãe, só está pedindo o que é melhor para os filhos dela. Bahar se lembra de ter colocado a culpa na mãe pela morte do marido e diz que exagerou bastante. Ela disse que não sabia que estava brava com a mãe, que achou que tinha esquecido, que passado é passado, que já tinha superado, mas percebeu que isso não passava de uma ilusão e ainda estava muito brava com a mãe. Sirin pega seu diário e começa a escrever sobre o seu dia. Ela diz que aquele foi um dia difícil, que pensou que a mãe havia acreditado nela ontem, mas não acreditou e foi até a faculdade. Sirin diz que espera que a mãe não fusse mais nisso, porque se ela souber a verdade sobre Bahar e o Sarp. Sirin diz que ninguém vai saber a verdade, que ninguém vai saber das coisas que aconteceram naquela balsa. Bahar coloca os sapatos nos filhos e torce para servir e não machucá-los. Doruk diz à mãe que o sapato ficou bom, que não está apertado. Nissan diz que o dela também ficou bom, mas na verdade ela está mentindo. Nissan sabe que a mãe não tem dinheiro para comprar sapatos agora, por isso mentiu para ela. Doruk percebe que a irmã está andando estranho e pergunta à mãe por quê.
Nissan diz à mãe que tá andando normal. Barra pergunta se o sapato dela tá pequeno, se tá machucando o pé. Nissan fica triste. Barra diz para ela não ficar triste, que pode falar. Nissan diz à mãe que não quer que fiquem sem dinheiro por causa dela e que Doruk consegue usar o sapato velho. Barra diz que está muito feliz pelo sapato dela estar pequeno, porque isso significa que ela cuidou bem da filha, que o sapato que comprou para ela no ano passado ficou pequeno, a sua filha cresceu bastante. Barra diz que Nissan vai ficar feliz também e pede para ela sorrir. Nissan pergunta o que eles vão fazer agora. Barra diz que vão para casa. Por enquanto, ela vai usar os sapatos antigos e quando receber o seu pagamento, comprará lindas botas para ela. Sirin pede desculpas à mãe e diz que o que disse para ela naquele dia foi cruel. Sirin diz que pensou bem e elas não deviam deixar aquela mulher separar elas. A Tice pergunta se ela está falando da Barra. Sirin diz que sim, que Barra não ia lá há anos e agora apareceu com essas acusações porque precisa delas, porque não consegue tomar conta dos filhos. Sirin continua, ela diz, mas a gente não precisa dela, não é, mãe? A gente é uma família feliz, a gente não pode deixar ela perturbar a nossa paz assim de novo. A Tice se vira e diz, de novo, de novo. Então aquela depressão que você teve, as crises de choro, ficar trancada no seu quarto e sem querer falar com ninguém. Tudo isso começou no dia em que Sarp veio aqui nessa casa. Eu achei que isso fosse só uma fase que você estava passando. Achei que você estivesse apaixonada. Não pude ver o que tinha feito com minha filha. Me desculpa, meu amor. Não pude te proteger do meu passado. Barra começa a trabalhar de garçonete no seu horário de almoço. Mais tarde, na confecção, Ferdani diz que Barra está ficando exausta por causa desse emprego e que não é fácil trabalhar em 2 lugares e viver correndo daquele jeito. Barra diz que está tudo bem, que dá conta. Barra recebe uma ligação. Diz a Ferdani que é uma emergência e pede para ela cobri-la. Barra sai e sua chefe chega. Ela procura por Barra e diz que ainda falta 30 minutos para acabar o turno dela. Ferdani diz à chefe que está com muita dor de cabeça e pediu para Barra comprar um remédio para ela. Barra é chamada na escola porque Doruk e Borá voltaram a brigar. A professora diz a Barra que decidiram que Doruk e Borá vão se ver fora da escola para ver se assim se dão melhor. Barra concorda com a professora. Moza chega na escola e Barra e ele vão com as crianças ao parque. Moza diz a Barra que ultimamente o filho anda muito irritado, pois a mãe dele é muito ocupada e não consegue ficar com ele. Borá e Doruk começam a discutir por causa de um brinquedo e Barra e Moza correm até eles pedindo calma.